Também sobre esses próximos passos, esse alinhamento, professor, explicando aqui que leva tempo mesmo para alinhar tudo certinho para a reunião acontecer de fato, mas o timing é muito importante também, né? O que eu ia comentar é o seguinte, né? O Donald Trump não negociaria com o presidente Lula, ou pelo menos as suas equipes, se não houvesse uma perspectiva de vitória do presidente Lula na eleição do próximo ano. Seria muito mais fácil para o presidente Trump esperar esse um ano que falta, esperar o Lula ser derrotado, mas o Lula se aproveita muito bem dessa situação porque isso reforçou a sua imagem perante a opinião pública. Bastaria observar a melhoria nos seus índices de popularidade, assim como também pesquisas eleitorais. Então esse discurso, né, de reforçar a soberania trouxe um capital político maior ao presidente Lula e, ao mesmo tempo, enfraqueceu bastante a ala bolsonarista, principalmente o ex-presidente Bolsonaro, seu filho, Eduardo Bolsonaro, que estão nos Estados Unidos. E outro fator que foi fundamental para que houvesse essa negociação dos Estados Unidos com o Brasil é o fato de que o custo de vida nos Estados Unidos aumentou muito. O consumo de café, não apenas a questão do seu preço foi elevado, né, mas também o café interfere diretamente na produtividade dos norte-americanos, né? Por isso a necessidade de negociar, além da questão da carne, a questão de outros produtos que chegam do Brasil aos Estados Unidos. Então esse é um ponto importante, né? É uma boa sinalização, inclusive, para o futuro do Lula enquanto candidato à presidência. Isso porque, como eu disse, dificilmente os Estados Unidos negociariam com um governo destinado ao fracasso. E o Lula tem recuperado a sua imagem, as redes sociais têm se mobilizado mais em função da defesa do que o presidente tem feito, fora algumas pataquadas dos congressistas, principalmente da Câmara, com a questão da PEC da blindagem, da anistia. Então há um cenário favorável hoje maior ao presidente Lula. E como bem disse o professor Aldo, o Lula, sim, negocia com os Estados Unidos, de um lado, mas também faz discursos voltados para os seus apoiadores com a intenção de demonstrar que é um governo bravo, é um governo que negocia, não aceita pressões imperialistas estrangeiras. Discurso que vem rendendo muito para a popularidade de Lula, a gente viu que mudou até um pouco o jogo nos últimos tempos, né, professores? A gente vai seguir falando desse evento e do cenário internacional da diplomacia brasileira, mas antes a gente vai para um rápido intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV são só 3 minutinhos, mas corre para o YouTube que eu sigo por lá com mais destaques. Queria aproveitar o espaço aqui do intervalo para deixar os professores tomarem um golinho de água e trazer um pouco mais de detalhes desse evento do presidente Lula, que, como a gente falava, estava discursando para grupos de estudantes de cursinhos populares e falou muito sobre educação também como um todo. O presidente Lula defendeu nesse sábado, lá em São Bernardo do Campo, que o país aumente os gastos com educação, mesmo sabendo que, abre aspas, a Faria Lima vai brigar com a gente. Dentro dessa fala que também veio o tom da soberania, dizendo que é preciso criar uma doutrina de educação latino-americana que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil. O presidente também falou um pouco mais sobre educação. Lula disse que a desigualdade histórica do país deu menos oportunidades a mulheres, negros e indígenas e focou parte das falas nesse grupo, especialmente nas mulheres, dizendo que a educação leva ao aumento de renda e que a independência financeira pode afastar meninas de companheiros agressores. Lula também defendeu durante essa fala em São Bernardo universalizar o programa Pé de Meia, que faz repasses a alunos do ensino médio como forma de combater a evasão escolar. Ele fez críticas dentro desse mesmo contexto, dessa mesma fala, à elite financeira do país. Ele disse, abre aspas, tem um aluno que recebe o pé de meia e outro na mesma classe que não recebe. E a diferença de salário é de 50 centavos, é de 100 centavos. Então, nós temos que aprovar a universalização do pé de meia para que todas as pessoas possam ter o direito de estudar, disse o presidente ali durante esse evento. Aí ele segue dizendo, é difícil, a Faria Lima vai brigar com a gente, o banqueiro vai reclamar.
aí dizendo até, abre aspas, citando aqui dentro da fala dele, nossa, esse governo está gastando 13 bilhões com o pé de meia, poderia estar aqui na Faria Lima para a gente ganhar mais dinheiro. Lula ironizando, citando aqui as questões da Faria Lima e falando da educação do país. Em um outro trecho do discurso, inclusive, contudo, Lula diz que não queria prejudicar ninguém, fazendo uma nova referência às elites durante essa fala dele. Ele disse, abre aspas, eu não quero prejudicar ninguém, mas quero que a filha da empregada doméstica possa fazer o Enem ao lado do filho da patroa dela. O presidente, que a gente sabe deve disputar a reeleição ano que vem, tem visto os índices de popularidade que estavam em queda crescerem nos últimos meses, como a gente estava avaliando aqui agora com os professores, especialmente depois do tarifaço de Donald Trump em retaliação ao julgamento de Jair Bolsonaro, jogo que já virou bastante desde então, mas nesse discurso, como a gente estava trazendo aqui, além de defender o aumento de despesas com educação, ele voltou no discurso de soberania, não citou diretamente Donald Trump, mas defendeu a independência do Brasil no trecho que a gente trouxe agora há pouco aqui, falando sobre a importância, ele puxando, é claro, para o tom de educação, uma vez que estava em evento com estudantes e professores, ele puxou um pouco para falar da importância de ter uma doutrina latino-americana para a educação e um tom de soberania do país daqui para frente.